Moro em Laranjal e isso aconteceu há uns 14 anos. Eu vinha da escola já de noite e, como sempre, tinha que pegar um ônibus até a base e de lá uma van para chegar em casa. Mal tínhamos saído da base das vans quando começou a chover. No começo eram só gotas grossas batendo nos vidros, mas de repente caiu um raio tão forte que iluminou toda a rua como se fosse dia. Nesse instante a luz acabou e todo o bairro ficou às escuras. Só os relâmpagos deixavam ver as árvores dobradas pelo vento e as ruas encharcadas. A senhora que vinha ao meu lado começou a falar comigo para se distrair do susto. Disse que era de um sítio fora da cidade e que há pouco tempo tinha acontecido algo parecido lá. Também estrondou forte, como se tivesse partido o céu em dois, e tudo se apagou. Enquanto ela falava, outro relâmpago iluminou o interior da van e todos nós ficamos com uma sensação estranha, como se por um segundo tivéssemos sido retratados em preto e branco. O motor seguia ligado, mas lá fora o mundo parecia apagado. A senhora continuou contando que naquela vez em seu sítio, a chuva caiu sem descanso, com raios que faziam as paredes retumbarem como se fossem desabar. E disse que quando finalmente parou de chover, a luz não voltou. Ela disse que eram mais ou menos 11 da noite e, cansados, todos foram dormir esperando que na madrugada a eletricidade voltasse. No entanto, o mais estranho começou depois, quando o silêncio do apagão ficou longo demais. A senhora me contou que por volta das 2 da manhã, todos foram despertados por gritos na rua. Primeiro pensaram que era alguma briga de bêbados, mas não. Todo mundo estava gritando, correndo com lanternas na mão e até alguns carros com os faróis acesos iluminando a rua principal. Diziam que tinham roubado 2 crianças. Uma família notou que a porta estava aberta e que os garotos não estavam mais em suas camas. Não foi como nos filmes em que ficam parados. Nisso todos os vizinhos saíram de imediato. Alguns de roupão ou de cueca, outros com facões, paus ou qualquer outra coisa. A senhora me contou que nunca tinha visto aquele lugar de casas, sítios e chácaras tão unido e desesperado. Todos estavam gritando os nomes das crianças e revistando o interior de cada carro estacionado na rua, como se realmente fossem encontrá-las debaixo de uma pedra. Segundo alguns, tinham visto um homem levando-os aos empurrões e o viram virar na rua da escola. Para lá correram todos, perseguindo nada além de uma sombra sob o céu nublado. A senhora disse que nesse momento a luz voltou. A rua ficou banhada por um amarelo e então todos se olharam. Os facões, os paus e as barras de ferro que carregavam estavam escorrendo sangue. Os vizinhos ficaram congelados, olhando para as próprias mãos, incapazes de entender o que tinham feito na escuridão. No meio da confusão, ouviram-se gritos. Entraram na casa das crianças e lá estavam elas em suas camas. Nunca tinham saído. Porém, seus corpos estavam destroçados a golpes, moídos a paus, como se toda a raiva de alguém tivesse se descarregado sobre eles. O pior foi que não eram só as crianças. Nas ruas encontraram pessoas caídas. Vizinhos, conhecidos, idosos e até jovens que tinham saído para ajudar. Todos ensanguentados, alguns ainda agonizando, e ninguém soube dizer quem os atacou. Não havia estranhos, e muito menos ladrões. A senhora me disse isso com uma calma estranha. Quando não há luz, a gente não sabe o que nos controla no mato. Esse silêncio dela depois do barulho do raio ainda me gela. Ninguém voltou a falar disso em voz alta, mas todos sabiam o que tinham feito. Culpados havia muitos, e ao mesmo tempo nenhum. Eu a ouvia enquanto a van seguia avançando por ruas sem iluminação, puro mato dos lados, e com a chuva ainda respingando no teto. O interior da van cheirava a roupa molhada, e só se ouvia o motor forçado. De repente, assim como na história dela, a luz voltou. Toda a rua se iluminou com os postes que tinham estado apagados, e foi então que eu vi.
O interior da van se desenhou com os rostos dos passageiros e ao meu lado não havia ninguém sentado. Juro que chegou a me dar dor de barriga, porque eu jurava que toda essa história tinha sido contada por uma senhora que estava sentada comigo. Todos que estavam acordados ao lado disseram ter ouvido sua voz, mas não tinha ninguém. Até hoje não tenho explicação nenhuma para isso, mas sua história ainda lembro de trás para frente. Não sei se vão acreditar no que vou contar, se vão me chamar de louco ou pensar que estou inventando, mas de qualquer maneira vou compartilhar. Isso principalmente para que outros jovens não cometam o erro que eu cometi. Eu me chamo André e moro no norte. Quando tinha 15 anos eu era um jovem muito cético. Não acreditava em nada paranormal, nem em fantasmas, nem em aparições, e muito menos que o jogo do Ouija fosse uma forma de se comunicar com o além. Mas meus amigos, Marcos e Juan, da mesma idade que eu, eram muito crentes nessas coisas e sempre estavam contando histórias. Diziam que precisávamos investigar lugares, que algum dia encontraríamos um lugar assombrado ou teríamos um contato. Eu, como sempre, entrava na onda deles para não deixá-los chateados, mas por dentro achava que estávamos perdendo tempo. Enfim, numa noite Juan apareceu no lugar onde costumávamos nos reunir e mostrou uma tábua Ouija que havia conseguido. Confesso que ao vê-la senti um arrepio muito estranho, mas tentei não dar mais importância do que devia. Como já disse, eu não acreditava nisso. Juan insistiu que deveríamos jogar, mas em um lugar onde realmente houvesse energias pesadas. Naquele momento ele não quis dizer onde seria, apenas pediu que conseguíssemos umas velas. Por aqui existe um mercado onde vendem coisas ligadas ao ocultismo, à adoração de entidades, leitura de cartas, etc. Que lugar melhor para comprar velas, não é? Claro, poderíamos comprar em qualquer loja, mas queríamos que fosse algo mais próximo do paranormal, segundo o nosso pensamento. No dia seguinte de manhã bem cedo, Marcos e eu fomos até esse mercado para comprá-las. Foi aí que aconteceu a primeira coisa estranha desta história. Quando entramos, uma senhora que pedia dinheiro ali na porta, ao receber uma moeda de nós, disse: "Não brinquem com essas coisas. Não brinquem com o que não conhecem. Vocês podem se arrepender." O arrepio que senti ao ver a tábua voltou, mas pensei apenas: velha louca. Me virei para alcançar Marcos. Compramos as velas e, ao sair, a senhora já estava com uma garrafinha de bebida alcoólica. Chegou a tarde. Esperamos por Juan, que chegou e disse que iríamos ao cemitério municipal. Eu logo respondi: "Você tá maluco? Sério? Você enlouqueceu?" Ele, em tom de deboche, respondeu: "E você tá com medo? Bom, você não acredita em nada disso, né? Então tanto faz onde seja." Pois que seja, pensei. O que poderia ser diferente em jogar no cemitério, se o paranormal não existe? Chegamos ao cemitério, um lugar que de dia já impõe respeito, mas à noite é outro mundo. As paredes altas cobertas de trepadeiras e as esculturas de anjos e virgens com rostos desgastados pelo tempo dá medo até em ateu. O cemitério ainda estava aberto, então entramos e ficamos rondando entre os túmulos. Estávamos lendo nomes e datas nas lápides, como se viajássemos no tempo, imaginando a vida daquelas pessoas que descansavam ali. Logo o sol começou a se pôr e vimos os funcionários preparando o fechamento. Então nos escondemos atrás de grandes paredes para que o segurança não nos visse nem nos expulsasse. Esperamos mais de meia hora, apenas ouvindo os sons da cidade ao longe, até que caiu a noite. A única luz era a fraca do caminho principal, ainda daquelas amarelas. Claro que senti medo, mas não ia dar motivo para Juan e Marcos rirem de mim. As pessoas sempre zombam dos céticos ao menor sinal de medo,
Já repararam? É como se não tivéssemos direito de senti-lo. Fomos até um túmulo muito antigo, daqueles que parecem abandonados. A lápide estava coberta de musgo, e a cruz de bronze enferrujada inclinava-se para o lado, quase caindo. Juan acendeu as velas, formando um círculo de luz. O cheiro da vela misturava-se ao da terra e as flores murchas ao cheiro do cemitério. Colocamos a tábua sobre o túmulo, cuidando para não mexer nas flores. Ele pediu que puséssemos juntos as mãos no ponteiro de metal e disse para apenas cumprimentar. Não lembro bem o ritual, mas lembro que fez uma pergunta. Há alguém neste lugar com quem possamos conversar? Alguém que queira nos dizer algo? Na primeira vez, nada aconteceu. Eu ri e disse: viemos perder tempo, isso não existe. Mas repetimos: há alguém aqui que queira se comunicar conosco? Lembram que eu disse que talvez pensassem que eu estava louco? É por causa do que veio em seguida. Porque depois dessa pergunta houve resposta, mas não veio da tábua. Aqui estou. Uma voz saiu de dentro do túmulo. Juro por Deus. Na hora nós três pulamos de susto, derrubamos as velas, a tábua e saímos correndo desesperados em direção ao portão principal. Corríamos tropeçando em lápides, raízes e desviando de cruzes. Procuramos uma parte do muro onde os túmulos estivessem próximos para escalar mais fácil. Achamos, pulamos os três com a adrenalina a 1000, mas era como se algo nos puxasse para baixo. A sensação era de que algo terrível estava prestes a acontecer. Caí primeiro na rua, sentindo o asfalto quente nas mãos. Marcos veio logo atrás com os olhos arregalados. Por último, Juan. Eu e Marcos corremos, mas logo ele gritou para esperar. Juan não vinha conosco. Voltamos e ao nos aproximar vimos Juan caído na calçada, de olhos fechados, como em sono profundo. Tremendo, ligamos para nossos pais de um orelhão e eles mandaram chamar a ambulância. Chegou rápido, já que o hospital ficava perto. Vimos aflitos colocarem Juan na maca. Perguntaram o que tinha acontecido e dissemos apenas que estávamos brincando no cemitério. Não contamos o que ouvimos, muito menos o que fazíamos. Já imaginávamos os problemas que viriam. Se contássemos tudo, seria ainda pior. Juan havia batido a cabeça e o impacto lhe causou perda temporária de memória. Não lembrava do ocorrido, nem de nós. Seus pais nos culparam e nunca mais nos deixaram vê-lo. Os dias passaram e parecia que tudo voltava ao normal, mas nós não conseguíamos esquecer. Até que certa noite ouvi um choro na sala da minha casa. Estranhei, pois estava sozinho. Saí correndo do quarto e, ao entrar, vi uma menina parada no meio da sala. Parecia real, não tinha aspecto fantasmagórico, embora o cabelo cobrisse seu rosto. Minha primeira impressão foi que era uma criança de verdade, mas ao prestar mais atenção notei que a roupa dela parecia flutuar, como se estivesse debaixo d'água. Fiquei paralisado de terror. Quando consegui me mexer e percebi que o choro virava risada, corri apavorado para o quarto. Tentava me acalmar quando meu celular tocou. Era Marcos, nervoso. Ele disse que viu claramente uma menina escondida no quarto dele, primeiro chorando, depois rindo. Descreveu exatamente a mesma menina que eu tinha acabado de ver. Desde então não paramos de ver, ouvir e sentir coisas. Primeiro Marcos e eu, depois minha mãe, que também a viu, e depois minha irmã. Objetos caíam sozinhos, luzes ligavam e apagavam, e lâmpadas estouravam do nada. Chegou um ponto em que tivemos que contar o que fizemos naquela noite. O mesmo acontecia na casa de Marcos. A mãe dele dizia que algo tinha voltado conosco do cemitério, algo que não era deste mundo, muito menos algo bom. Minha mãe acabou entrando em contato com uma médium. Ela nos disse que não tínhamos fechado o portal aberto com o Ouija. Era necessário se despedir, do contrário se deixava passagem para qualquer coisa vir a este plano e se ligar a nós.
Segundo ela, um espírito maligno nos seguiu, se prendeu a nós e às nossas famílias. Ela nos deu amuletos e depois pedimos a um padre para benzer as casas. Já se passaram 14 anos desde então. Depois da médium e da bênção, a atividade diminuiu quase até desaparecer. Porém, não sabemos se foi por causa deles, dos amuletos, ou se apenas nos acostumamos a viver com isso. Não soubemos mais de Juan. Apenas que melhorou e logo depois sua família se mudou. Achamos que o mesmo acontecia na casa dele, mas nunca mais falou conosco. O que é certo é que nossas vidas nunca mais foram as mesmas desde aquela noite. Desde aquela travessura em busca de algo paranormal. Não sabemos quando ou como vamos nos livrar do que grudou em nós no cemitério. Se minha experiência servir de exemplo para que outros não cometam o mesmo erro, já terei cumprido minha missão ao contá-la. Eu ouço vocês todas as noites e adoro o programa. Meu nome é Jorge, e bom, eu não acreditava que uma das histórias do canal fosse me tocar dessa forma algum dia. Tenho várias experiências de encontros paranormais, mas a verdade é que sempre controlei minhas emoções em relação a isso. No entanto, aquela história da mulher no posto de gasolina, me refiro à senhora que parecia vestir um traje de pele e corria de forma estranha. Bom, eu acho que a vi quando tinha uns 5 ou 6 anos, e talvez por isso não a lembrava conscientemente. Lembro-me de uma noite daquelas em que eu gostava de dormir na janela da minha casa. Sim, na janela. Era uma grade que ficava para fora da casa, onde eu colocava alguns cobertores, um travesseiro, e gostava de dormir ali algumas noites. Numa dessas madrugadas vi algo correndo do mesmo jeito estranho que você narrou, com a mesma sujeira e com a pele frouxa, como se não fosse dela. Já dormindo, algo quase instintivo me despertou, e consegui ver aquela coisa correndo, passando em frente da minha casa. Me levantei meio sonolento para ver o que era, e esse foi meu erro. Acho que aquela coisa me ouviu porque, apesar da distância, virou-se para me olhar e correu de volta na minha direção. Eu me joguei da janela para o chão, mas a curiosidade infantil me fez procurar um pequeno espelho de mão e colocá-lo de forma que eu pudesse ver a rua. Eu juro mesmo que vi exatamente o que você narrou. O sorriso, mas com dentes pretos. Aquela coisa olhava diretamente para a janela onde eu estava, com o mesmo gesto que você descreveu na história que te mandaram. Já não moro mais nesse lugar, e faz muitos anos que me mudei. O estranho é que eu estava justamente caminhando para onde moro agora, ouvindo sua história, quando quase perdi o equilíbrio no momento em que aquela lembrança perdida voltou à minha mente. Só de lembrar daquele olhar já me quebrei por dentro, e você o trouxe de volta à minha cabeça de forma muito nítida. O mais estranho de tudo é que eu não sou do Brasil e sim da Venezuela, mas posso jurar que isso é exatamente o mesmo que eu vi. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é Sol e quero contar algo muito estranho que me aconteceu em um McDonald's há muito tempo. Lembro que eu tinha uns 9 ou 10 anos e minha mãe e eu estávamos voltando para casa de carro depois de visitar uma das melhores amigas dela. Eu a tinha acompanhado de má vontade, porque na casa da amiga dela não havia nada para fazer e eram horas muito entediantes para mim. No entanto, não havia outra opção, porque em casa não tínhamos ninguém que pudesse cuidar de mim. E a verdade é que nós morávamos em um bairro um pouco perigoso naquela época, e ela não ficaria tranquila me deixando sozinha. O certo é que finalmente já era hora de voltar para casa por volta das 8, e como queria me animar, ela disse que passaríamos no McDonald's.
Fomos a um shopping que ficava antes de chegar em casa e, como não tinha drive-thru, descemos do carro e entramos pela porta. O lugar estava praticamente morto, salvo por um funcionário que passava o pano no chão e a atendente do caixa. Imagino que houvesse mais funcionários nos fundos. Nos aproximamos do caixa com calma, olhando de longe o menu e conversando entre nós sobre o que queríamos comer. Não importa muito o que pedimos, mas há um ponto relevante. Decidimos ficar para comer lá, já que, segundo minha mãe, o lanche de lá sempre tem um sabor melhor nos primeiros minutos. Lembro que chegamos ao caixa e minha mãe começou a fazer o pedido enquanto eu olhava curiosa o que havia atrás do balcão. As cozinhas estavam logo ali, e sim, podia-se ver o movimento de funcionários indo de um lado a outro, vestidos com seus uniformes característicos em amarelo e vermelho. Mas entre todas as pessoas que consegui distinguir se movendo ao fundo, uma chamou minha atenção de imediato. Era uma mulher alta, pele e osso, de vestido branco e cabelo vermelho. Ela atravessou a cozinha caminhando de um lado ao outro e parou em frente à fritadeira antes de ficar me encarando. Meu pensamento imediato foi me perguntar o que uma mulher assim fazia nas cozinhas de um McDonald's, ou por que ela não estava usando uniforme se fosse funcionária do lugar. Além disso, seu olhar me deixou desconfortável de imediato, pois era inexpressivo. Olhei para a minha mãe e ela estava concentrada pagando. Eu ia lhe dizer algo a respeito, mas quando virei de novo para olhar aquela mulher, ela já havia sumido. De todo modo, sempre fui muito educada. Sabia quando tinha que falar e que não devia interromper os adultos. Então esperei que terminassem de pagar e só então criei coragem para perguntar. Com licença, quem é a senhora de cabelo vermelho? Tanto minha mãe quanto a atendente ficaram confusas e a atendente sorriu perguntando a quem eu me referia. Eu insisti que havia uma mulher de cabelo vermelho andando pela cozinha e então a atendente garantiu que era a gerente e a chamou. Aproximou-se do caixa uma mulher de uns 30 anos, bem mais jovem que a que eu tinha visto, com o cabelo de fato ruivo preso em um coque. Ela parecia exausta, mas era bem mais expressiva e simpática do que a mulher que eu havia visto. Além disso, aquela outra mulher era muito mais velha, e na minha inocência decidi insistir. Não, não é você. É a senhora que está de vestido branco, que tem o cabelo vermelho comprido e solto. As duas se entreolharam confusas e me asseguraram que não havia ninguém com aquela descrição no restaurante. Minha mãe tentou me desculpar, dizendo que eu tinha uma imaginação muito ativa, coisa que não era verdade. Na realidade, minha imaginação era bastante normal, e eu jamais teria inventado algo tão exato como uma mulher ruiva caminhando pelo meio de uma cozinha. O certo é que fomos para uma das mesas com a comida, e rapidamente esqueci disso. Minha mãe também não tentou me perguntar mais nada a respeito, mas um tempo depois, quando olhei de soslaio para a cozinha, eu a vi de novo, seguindo de perto a gerente. Apontei para que minha mãe visse que eu não tinha imaginado aquilo, mas ela respondeu em tom de bronca que não se devia apontar para as pessoas, porque era falta de educação. Confusa, perguntei se por acaso ela não tinha visto a mulher de cabelo vermelho seguindo a gerente. Ao que minha mãe, um pouco mais irritada, respondeu que eu já era bem grandinha para estar inventando coisas assim. Eu não entendia o que estava acontecendo, porque meus sentidos nunca tinham me enganado. Eu não era daquelas crianças que imaginavam coisas ou que tinham amigos imaginários. Foi então que entendi que eu estava vendo algo que as outras pessoas não viam. Fiquei muito ansiosa quando aquela mulher me olhou de volta, mais uma vez, e eu me concentrei na comida para não voltar a encará-la. Alguns minutos depois, fomos embora daquele McDonald's, e não voltei lá até muitos anos depois. Apesar de eu amar os brinquedos que vinham, o medo daquele encontro me fez criar muito desgosto por aquela unidade em específico. Anos depois, não consegui encontrar explicação para aquele acontecimento, e embora por muito tempo eu tenha pensado que de fato tinha imaginado, depois acabei assimilando a realidade,
Eu não imaginei nada. De uma forma que não sei explicar, fui capaz de ver algo que as outras pessoas não veem. Tenho uma forte sensação de que havia um espírito naquele restaurante, e embora ela não tenha reagido, sei que tinha alguma ligação com a gerente, pelo quanto eram parecidas. Ambas eram ruivas, altas e magras. Havia algo familiar entre as duas, embora o fantasma da mulher aparentasse ter 50 anos, enquanto a gerente não passava dos 30. E apesar de não poder provar, algo no meu coração me diz que estou certa. Boa tarde, gente. Isso aconteceu no mês passado aqui no Canadá e mudou completamente a forma como me sinto sobre acampar sozinho. Quando eu era criança, meu pai tinha essa tradição, em que levava a mim e ao meu irmão para uma viagem de acampamento em meados de agosto. Nada elaborado, apenas alguns dias na natureza para marcar o fim do verão antes do retorno às aulas. Agora estou com quase 35 anos, tenho uma namorada estável e segui minha vida de muitas formas. Essa tradição de acampamento no fim do verão é algo que tento manter viva. Às vezes consigo convencer meu pai e meu irmão a irem comigo, mas geralmente sou só eu indo sozinho, já que minha namorada odeia acampar. Não quero arrastá-la para um lugar onde ela ficaria miserável por 3 dias, então me acostumei com a solidão. Para essa viagem em particular, encontrei no Google Maps o que parecia ser o lugar perfeito. É uma clareira aleatória, isolada, que não é um acampamento registrado nem nada oficial. Fica longe de estradas ou trilhas, então imaginei que teria privacidade completa por alguns dias. Gostei da ideia de realmente estar sozinho ali, não cercado de trailers e famílias com crianças gritando, como nos acampamentos oficiais. Baixei o mapa para poder acessá-lo sem sinal, algo que sempre faço questão. A caminhada levou cerca de 2 horas. Estou em boa forma, mas como carregava todo o meu equipamento, fui devagar. Andei até encontrar um lugar adequado para montar minha barraca. Era praticamente exatamente o que eu esperava. Uma área plana, cercada por pinheiros densos, com uma pequena clareira que me dava uma boa visão do céu. Aquela primeira noite foi perfeita, de verdade. Só eu, meus pensamentos, e ninguém me perguntando sobre trabalho ou sobre quando eu ia ficar noivo ou qualquer coisa assim. Acendi uma pequena fogueira, cozinhei uma comida liofilizada de macarrão que até que não estava ruim e fiquei observando as estrelas. Na manhã seguinte decidi caminhar até um rio próximo que eu tinha visto no mapa. Achei que poderia tentar pegar um peixe para o jantar. Seria melhor do que comer só a comida embalada que eu tinha levado para toda a viagem. Minha mãe me mataria se soubesse disso. Bom, além disso, ajudaria a passar o tempo. E ali você não tem nada além de tempo. Passei praticamente o dia todo no rio, mas não me importei. Estava tranquilo. E mesmo eu não sendo um grande pescador, tive sorte e acabei pegando uma truta de bom tamanho. A coloquei no cooler portátil e comecei a voltar para o acampamento. Eu estava me sentindo bem comigo mesmo e meu pai teria ficado orgulhoso. O problema foi que calculei mal o pôr do sol e subestimei a distância que tinha caminhado. O que deveria ser uma caminhada tranquila de volta ao acampamento virou uma trilha pela floresta já depois de escurecer. Em menos de 20 minutos, passou daquela luz dourada do fim da tarde para a escuridão total. Eu tinha uma lanterna de cabeça, mas o terreno era desconhecido e me fez andar devagar. Em certo momento notei uma luz fraca à distância. Parecia balançar de um lado para o outro em um padrão rítmico, como alguém caminhando com uma lanterna. De início até fiquei aliviado, pois talvez houvesse outro campista ali, e poderíamos nos ajudar a encontrar o caminho de volta. Afinal, se alguém está caminhando pela mata fechada naquela hora da noite, é porque cometeu algum erro de cálculo, assim como eu.
Enquanto observava a luz, percebi que ela estava se aproximando de mim, o que significava que a pessoa vinha na minha direção. Para não assustar a pessoa, decidi anunciar minha presença e gritei um olá, seguido da pergunta: "Você também está acampando?" Mantive o tom o mais amistoso e sem confronto possível. A luz parou de balançar imediatamente. Ficou totalmente imóvel por alguns segundos, o que já achei estranho. Então, sem aviso, se apagou completamente, o que foi ainda mais esquisito. Esperei alguns segundos, encarando o ponto de escuridão onde antes havia luz. De repente, ouvi um barulho violento de galhos quebrando, como se alguém estivesse correndo em alta velocidade pela floresta. Não na minha direção, nem se afastando, mas lateralmente à minha esquerda, perpendicular aonde eu estava. Era inconfundível e meu coração começou a dar aquelas batidas nervosas. Aquilo foi realmente perturbador. Não consigo nem descrever o desconforto que senti. Tudo parecia errado. Por que alguém correria daquele jeito? Mesmo que eu tivesse assustado a pessoa, a reação normal seria responder, certo? Ou no mínimo recuar devagar, não sair correndo pela mata no escuro. Tentei racionalizar durante todo o caminho de volta. A melhor explicação que consegui imaginar foi que eu tinha assustado a pessoa ao chamar. Afinal, não tinha como saber que eu não queria causar mal, e encontrar um estranho no meio do nada à noite pode ser assustador para qualquer um. Mas ainda assim não consegui me livrar da sensação de que havia algo errado. A área era tão isolada que era improvável haver outros campistas por perto, e a maioria das pessoas teria ao menos respondido quando alguém as chamasse. Acelerei o passo e cheguei ao meu acampamento, mas estava tão inquieto que nem fiz fogo para cozinhar o peixe. Simplesmente me sentei na barraca, comi parte da comida embalada e tentei ler meu livro antes de dormir cedo. Normalmente tenho sono pesado, especialmente quando acampo e estou exausto de tanto caminhar. Por isso, quando acordei do nada no meio da noite, soube que algo estava errado. Fiquei ouvindo os sons ao redor por alguns minutos, mas parecia tudo normal, apenas os barulhos típicos da floresta. Antes de tentar dormir de novo, percebi que precisava sair para urinar. Abri o zíper da barraca e comecei a espiar para fora. A lua estava bem clara, suficiente para iluminar a clareira sem a necessidade da lanterna. No momento em que tive uma visão nítida do acampamento, congelei. Havia alguém ali a uns 5 metros da minha barraca. Não consegui distinguir detalhes, apenas a silhueta de uma pessoa, em um lugar onde absolutamente não deveria haver ninguém. Estava simplesmente imóvel, como se observasse minha barraca. Nunca tinha estado em uma situação assim, e sinceramente não fazia ideia do que fazer. Minha mente corria, mas meu corpo não se movia. Com certeza, quem quer que fosse já tinha me visto ou ouvido abrir o zíper da barraca. Quando comecei a pensar em termos de vida ou morte, meu instinto de sobrevivência entrou em ação e consegui sair do transe. Peguei o canivete que sempre deixava na entrada da barraca e gritei alto, perguntando quem estava ali. No mesmo instante em que falei, a figura começou a correr diretamente na direção da minha barraca. Sem aviso vindo na minha direção, soltando um grito que nem parecia humano. Ele me atingiu antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo. Nós dois rolamos pelo chão, e o homem, com certeza era um homem pela voz, começou a arranhar meu rosto como um animal. Não socava, literalmente arranhava como se quisesse me despedaçar. Consegui colocar o canivete entre nós e afundei em sua barriga antes de deixá-lo cair na luta. Ele imediatamente começou a gritar e saiu correndo pela mata novamente, mas dessa vez eu podia ouvi-lo gritando, rindo ou fazendo sabe-se lá que barulho doentio. Fiquei ali sem saber por quanto tempo, tentando processar o que acabara de acontecer. Meu rosto ardia como fogo e minhas mãos tremiam de um jeito que eu nunca vi na vida. Senti sangue por todo o rosto, mas não sabia se era meu ou dele.
Pensei em tentar voltar para o carro imediatamente, mas atravessar a floresta no breu total parecia ainda pior do que ficar ali. Na prática, só tinha uma opção: passar o resto da noite sentado dentro da barraca, com o canivete na mão, ouvindo cada mínimo som. Foi a noite mais longa da minha vida, mas finalmente amanheceu. Assim que havia luz suficiente para enxergar, arrumei meu equipamento o mais silenciosamente possível e voltei para o carro em um ritmo muito mais rápido do que na ida. Assim que entrei no carro, acelerei dali sem olhar para trás. Pensei em chamar a polícia, mas o que eu diria? Um homem me atacou na floresta onde eu estava acampando ilegalmente? Provavelmente só me diriam que foi isso que eu ganhei por acampar sozinho em um lugar remoto. Então não liguei. Durante toda a viagem de volta só pensava em como eu tinha chegado tão perto de algo realmente ruim. Se eu não tivesse o canivete, o desfecho poderia ter sido muito diferente. Mas nem isso foi a pior parte. O que ainda me atormenta é saber que ele sobreviveu, pois a lâmina do meu canivete é bem curtinha. Ele claramente não estava acampando e também não era uma pessoa normal. Isso ficou claro pelo modo como me rastreou no escuro total e me atacou. E aquele grito, só de lembrar já fico arrepiado. Era definitivamente humano, mas distorcido de uma forma verdadeiramente antinatural. Não acampei mais sozinho desde então, e acho que nunca mais vou acampar. Meu nome é Liliana e atualmente trabalho no McDonald's. Algumas semanas atrás vivi algo bastante estranho, para o qual meus colegas e eu não encontramos uma explicação lógica. Espero que você possa me ler e, caso leia, que conte minha história para a comunidade. Tudo aconteceu no dia 11 de junho deste ano, e como disse, sou funcionária do McDonald's, responsável por ouvir os pedidos no drive-thru e entregar a comida na janela. A noite estava bastante lenta, já que o clima, para ser honesta, estava realmente ruim. Nuvens de chuva cobriram o céu durante todo o dia e choveu durante praticamente todo o dia. Havia breves momentos de calmaria antes que a tempestade voltasse a se intensificar. Os ventos também eram muito fortes, sacudindo os fios de eletricidade e fazendo o lixo voar. E exceto por algumas tentativas de apagão, nada de interessante aconteceu durante a maior parte da noite. Eu só queria ir para casa e me cobrir com meu cobertor. A verdade é que nós, funcionários, duvidávamos que alguém teria vontade de pedir McDonald's naquela noite. Inclusive, fizemos uma aposta inocente sobre se alguém passaria ou não pelo drive-thru antes do fim do turno. Naquele momento, éramos apenas 4 pessoas no restaurante: Gabriela, Anthony, Helena e eu. Nos dividimos em 2 equipes. Helena concordava comigo que não viria ninguém, e Gabriela e Anthony garantiam que pelo menos um cliente apareceria. Além das brincadeiras, cada um cuidava do seu trabalho, fosse limpando, organizando mercadorias e afins. Eram quase meia-noite, e eu apenas olhava pela janela para a rua escura, vendo como a chuva voltava a cair aos poucos. Nesse momento, Helena e Gabriela voltaram para a cozinha, cada uma concentrada em seu celular. Foi assim quando, de repente, o rádio do drive-thru se ligou. Gabriela comemorou e eu pulei de susto, pois estava distraída. Atendi pelo intercomunicador. Desejei boas-vindas ao McDonald's e disse que podia anotar o pedido. O que ouvi do outro lado não pode ser simplesmente descrito como silêncio. É verdade que ninguém falava, mas era possível ouvir uma respiração distorcida que me eriçou os cabelos. Ver tantos filmes de terror me afetou, a ponto de repente me sentir em uma cena de filme. Olhei confusa para minhas colegas, enquanto insistia que podia anotar o pedido. Cumprimentei 2 vezes mais e a respiração parou.
Gabriela começou a brincar, dizendo que mesmo sem ter feito pedido algum era um cliente e que isso contaria para a aposta que havíamos feito. Helena, por sua vez, começou a protestar, dizendo que aquilo não fazia parte do nosso acordo, assegurando que qualquer pessoa poderia estar lá fora e tocar o intercomunicador, mesmo sem ter carro. Ao ouvir isso, me acalmei um pouco, pois pensei que poderia ser Anthony me pregando uma peça e que ele havia combinado com Gabriela para ganhar a aposta. A verdade é que todos somos bastante jovens e, pensando racionalmente, era um cenário bastante real. No entanto, havia um fator-chave que eu estava esquecendo. Estava caindo o mundo lá fora. Anthony é um pouco louco e bastante idiota, mas a chuva era forte demais para alguém sair assim. Mais tranquila, apontei minhas suspeitas e disse a Gabriela que não acreditava nela, que certamente Anthony estava lá fora tocando o intercomunicador. Digo isso um segundo antes dele aparecer completamente seco, vindo dos banheiros. Um segundo depois, o intercomunicador voltou a tocar e do outro lado se ouvia a respiração distorcida pela chuva. Tentei de qualquer forma fazê-lo responder, mas ninguém abria a boca do outro lado. Imagino que eu estava tremendo e que minha expressão devia ser de horror, pois todos perceberam que algo estava acontecendo sem que eu dissesse nada. Anthony, muito sério, se aproximou e me tirou os fones de ouvido. Ele ouviu o mesmo que eu e, apesar da chuva, abriu a janela e espiou para fora, esperando ver alguém junto ao botão do intercomunicador. Mas mesmo sob a intensa chuva e neblina, não havia ninguém. Levantei-me e confirmei isso também. Ninguém estava do outro lado da linha, mas a respiração continuava. Gabriela e eu não entendíamos o que estava acontecendo, e nem Anthony nem eu sabíamos como explicar. Mas a verdade é que, segundos depois, a respiração voltou a silenciar-se. Em retrospectiva é estranho, porque realmente não senti medo, apenas muita confusão. Deve ser porque estava acompanhada, e se estivesse sozinha teria sido muito mais macabro. Helena e Gabriela, que não ouviram nada, começaram a especular sobre um erro no intercomunicador, e eu não quis discutir a ideia com elas. Mas a verdade é que o que eu ouvi, não uma, mas 2 vezes do outro lado da linha. Não foi simplesmente o som do vento ou da chuva, mas uma respiração agitada que ia e vinha repetidamente. O restante do turno foi estranho e muito silencioso. O clima não melhorou nem mesmo quando amanheceu, e eu fiquei sentada no meu posto até o fim do turno, às 5 da manhã. Fiquei olhando para frente e para os lados, mas evitando a todo custo olhar para a janela, com medo de ver algo lá fora. Cada movimento que eu captava pelo canto do olho eu ignorava, e embora estivesse quase certa de que era apenas chuva e lixo sendo movidos pelo vento, preferi não olhar para conferir. E sim, não houve nem um único minuto naquele turno em que eu não desejasse que o intercomunicador não tocasse. Felizmente não tocou mais. Esse foi o único evento estranho que tive no meu trabalho até agora. Acabei aproveitando para escrever isso durante meu turno, já que não há clientes, e o clima me lembra muito o daquele dia. Espero que nada estranho aconteça desta vez. Também espero que gostem da minha história. E para quem se perguntar, sim, Anthony e Gabriela tiveram que nos pagar a aposta, e eu gastei meu dinheiro no café da manhã daquele dia. Suponho que ao menos tirei lucrinho daquela experiência.